iremos percorrer estes 10 km fantásticos de costa, esta orla ribeirinha do concelho de Oeiras, e iremos falar dos diversos pontos e dos diversos projetos que temos ao longo da costa. Há um conjunto de situações que determinou que o plano diretor municipal tratasse a zona litoral, esta que é mais ou menos coincidente com o traçado da linha de caminho de ferro até ao mar, como uma zona prioritária do ponto de vista de ordenamento. E, nesse sentido, a Câmara já aprovou também recentemente os termos de referência do designado Unidade Operativa de Planeamento e Gestão do Litoral Poente. E isto revela, ao contrário do que se tem dito, os especiais cuidados que a Câmara está a ter com a zona litoral. Porque, ao criar essa unidade de planeamento, está a identificá-la como diferente das outras do interior, por serem, como eu dizia ao Presidente há pouco, ser uma área sensível. E, aliado a esta questão, está também a recente divulgação de orientações estratégicas para o país, que passam pela estratégia do mar, e nós, estando num sítio particularmente bem relacionado, quer com o rio, quer com o mar, e tendo algumas infraestruturas, que eu disse e refiro, que considero obsoletas e que podem ser potenciadas nesta estratégia do mar. Em primeiro lugar, começamos na zona de Algés, do Nós Alive e do Terrapleno de Algés, onde nós pretendemos, conjuntamente com a APL, desenvolver um planeamento de toda aquela zona para podermos perceber o potencial que aquela área tem em termos turísticos, em termos desportivos, em termos do lazer. Depois, a zona da Lusalite e dos fermentos holandeses, portanto, a margem direita do Rio Jamor, e perceber deste lado qual o enquadramento do futuro projeto do Porto Cruz. Aqui a zona das Fontainhas, de Paço de Arcos, toda esta área que já tem um estudo conceptual feito pelo professor Sidónio Pardal, e o potencial que tem em termos da criação de uma zona de lazer, uma zona de usufruto informal por parte das pessoas e também das soluções que temos para regularizar o estacionamento que vai acontecendo por fruto da pressão da procura que é gerada pelas praias e pelo passeio marítimo, e portanto também algumas soluções que temos de ordenamento desse mesmo estacionamento. Esta zona tem um conjunto de fortes, um conjunto de fortificações, de edifícios que têm um elevado valor patrimonial. Grande parte deles são geridos pela entidade militar ou pela instituição militar, e alguns nós gostaríamos eventualmente de os enquadrar nesses estudos, de os aproveitar, de os disponibilizar, porque não digo todos, mas parte deles estão sem uso, outros mesmo estão numa fase já avançada de degradação. E, portanto, acho que é uma pena e, acima de tudo, é um valor que se poderia acrescentar a toda esta orla ribeirinha, não só do ponto de vista urbanístico, mas também do ponto de vista daquilo que é a história que eles carregam e o enquadramento que eles dão a toda esta paisagem. Este plano vai permitir que, independentemente dos ciclos governativos, definir um conjunto de obrigações e regras para que esta centralidade linear, como eu lhe chamo, seja de facto ordenada e potenciada naquilo que são os principais objetivos da Câmara. Está entre elas também a criação de uma ciclovia, está a continuação do passeio marítimo, está a continuação de uma quantidade de infraestruturas de apoio ao recreio, sobretudo essas a acontecer mais tarde no terraplano, e estão também a ser resolvidos alguns constrangimentos ou articulações entre pretensões de privados com este tratamento deste grande espaço que tende a ser público. Ou seja, quanto mais a Câmara infraestruturar a zona litoral, mais procura ela vai ter. Mas, tendo mais procura, mais dificuldade têm as pessoas de chegar, porque são mais
e em mais momentos do litoral, e portanto é preciso esse tipo de infraestruturas. Podem ser pequenas, passagens superiores, passagens desniveladas, parques de estacionamento de apoio aos acontecimentos que vão ocorrendo. São se calhar obras que parecem de menor importância, mas são aquelas que mais níveis de satisfação e de retorno vão trazer. Portanto, há um conjunto de obras que vai ser um trabalho de fundo muito complexo. Mas acima de tudo a nossa preocupação é estudar de forma integrada toda esta área, planeá-la com rigor, com cuidado, dentro daquilo que é, digamos, a nossa forma, a nossa cultura de fazer planeamento urbanístico, de fazer gestão do território, que é com cuidado, dando valor às questões ambientais, dando valor, no fundo, à preservação do património e, por outro lado, disponibilizar estas áreas principalmente para o usufruto e para o lazer, as atividades que possam permitir ao cidadão reforçar a sua identidade com o mar, porque o mar faz parte, efetivamente, da nossa identidade enquanto eirenses e enquanto portugueses.